Desde o início da industrialização de automóveis no Brasil, os fabricantes tentam produzir o modelo que mais vai cativar o consumidor e, por consequência, o que vai ficar na memória de cada um deles. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar algumas máquinas da indústria automotiva nacional da década de 1960. Oi, bem-vindos! Eu sou o Keké. Em que posso ajudar? E aí, como é que vocês estão? Beleza? Vocês já viram uma foto, uma imagem, às vezes até um vídeo de algum carro que chamou a atenção pelas suas linhas clássicas, mas vocês nunca viram na rua, não conhecem, e se já viram na rua e conhecem, faz muito tempo que não vê. Então eu trouxe aqui nesse vídeo alguns carros da década de 1960 para você conhecer ou relembrar. Mas antes de começar essa viagem, já faz o combo aí. Deixa um like nesse vídeo que tá bem da hora, já se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, chacoalha o sininho das notificações para você não perder nenhuma das nossas novidades e depois que assistir, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. É muito importante para a divulgação do canal. Beleza? Então toma história! Primeiro, vamos relembrar uns modelos que eram fabricados aqui no Brasil ainda na década de 1950. No final da década de 50, tínhamos o Fusca e a Kombi da Volkswagen, o Home e Zeta, o Cinca Chambord, o Renault Dauphine, os DKW Belcar, Caminhoneta, Vemaguete, Grande e Candango e as picapes Ford e Chevrolet. Em 1960, foi lançado o Aero Willys, similar ao Aero Wing americano. Era espaçoso e tinha 6 lugares com 2 bancos inteiriços. Uma curiosidade é que esse carro usava o motor de 6 cilindros do Jeep. Ainda em 1960, foi lançado aqui no Brasil o 2000 JK da FNM, a popular Fenemé. Esse carro foi considerado o primeiro Alfa Romeo brasileiro. Impressionou ao estrear por ser bem acabado, combinar um projeto moderno, potente motor com duplo comando de válvulas e trazer novidades como pneus radiais e caixa de câmbio de 5 marchas. O Cinca Chambord Jangada foi a primeira perua de grande porte fabricada no Brasil em 1961. Era uma versão do francês Cinca Vedette Marly e podia acomodar confortavelmente 6 adultos e 2 crianças em bancos escamoteáveis. O Aero Willys Interlagos era um carro esportivo e foi o primeiro nacional com carroceria de plástico reforçada com fibra de vidro, ideal para produção em pequena escala. O Interlagos era um carro pequeno, com menos de 4 metros e bem leve, com menos de 550 kg. Tinha câmbio de 4 marchas e sua versão com motor mais potente gerava 70 cavalos. Em 1962, tivemos o lançamento do Carmanguia, um carro esportivo produzido pela Volkswagen, projetado pela empresa italiana Carrozzeria Ghia e construído pela empresa alemã Karmann. Foi construído inicialmente na Alemanha e mais tarde também no Brasil. Aproximadamente 500 mil Carmanguias foram produzidos entre 1950 e 1975. Também em 1962, a Cinca lançou o modelo Rally, com motor de dupla carburação e com 105 cavalos, estofamento em couro e descanso para braços no banco de trás. Em 63, foi lançado o Cinca Alvorada, que foi uma versão popular do Cinca Chambord, 30% mais barato do que o original. Foi um fracasso de vendas, substituído 2 anos depois pelo Cinca Profissional, destinado aos carros de praça, como eram chamados os táxis naquela época. O DKW Caissara foi uma perua lançada em 1963 pela Vemag e era similar ao Vemaguete, mas a porta traseira tinha um diferencial, abria lateralmente. Com fabricação nacional entre 1964 e 1994, o veraneio logo ganhou espaço importantíssimo na sociedade, como por exemplo sendo ambulância, por conta do seu espaço para 9 ocupantes. O governo, logo percebendo o espaço interno, adotou a veraneio no combate ao crime, fazendo nascer assim o famoso camburão. O DKW Vemag Fissori foi produzido pela Vemag entre 1964 e 1967, utilizando chassis e mecânica DKW representada no Brasil pela Vemag,
e carroceria idealizada pela Carrozzeria Sfissori da Itália. Foi uma tentativa da Vemag de entrar em um mercado de automóveis mais sofisticados e foram produzidas aproximadamente 2.600 unidades. O GT Malzone foi um esportivo brasileiro projetado por Rino Malzone e produzido entre 1964 e 1966 no interior de São Paulo, em Dobrada. Utilizava mecânica DKW e carroceria fiberglass. Inicialmente foram produzidas duas versões, uma para as pistas de corrida e outra de passeio, que posteriormente daria origem ao Puma GT. Apresentado no Salão do Automóvel de 64, o Brasínca 4200 GT começou a ser produzido no ano de 1965. Usava um motor Chevrolet de 6 cilindros, que rendia 157 cavalos. Quando foi apresentado no Salão do Automóvel, o carro foi sensação no evento, mas não agradou ao bolso dos consumidores, porque custava o mesmo que o Ford Mustang. A Brasínca decidiu suspender a fabricação da Berlinetta 4200 GT em 66, então o projeto foi adquirido pela STV. 12 carros inacabados e diversos componentes foram recebidos da Brasínca. Após melhoria, novos carburadores, comandos de válvula importados e elevação da potência para 177 cavalos, o GT foi relançado com o nome de Uirapuru. Também em 1964 foi lançado o Cinca Tufão, que foi oficialmente o primeiro carro de luxo produzido em solo brasileiro devidamente registrado. Luxuoso e com um desenho que caiu na graça do público brasileiro, embalou os sonhos de muitos pais de família na época. Em 1966, a FNM lançou um carro seguindo o tom nacionalista que marcava a época. Se os ingleses tinham o Jaguar, nós teríamos o Onça. Um protótipo foi levado à Feira Brasileira do Atlântico e a impressão do público não foi das mais positivas, levando a uma reavaliação completa do design. A nova versão tinha um motor que possuía 115 cavalos e era bem parecido com o americano Mustang. Produzido no Brasil a partir de 1966, o modelo M-Sul dividiu espaço com o Tufão na gama de opções da Cinca. As mudanças ficaram por conta das válvulas no cabeçote, que eram de alumínio, e as câmaras de combustão hemisféricas, que atingiu maior potência que seus antecessores, chegando a 140 cavalos. O carro se chamava M-Sul por se tratar do primeiro motor do hemisfério sul com câmaras de combustão hemisféricas. Mais requintado que o Aero Willys 2600, o Willys Itamaraty surgiu em 1966 para cativar um público disposto a pagar um pouco mais por um acabamento mais luxuoso e inúmeros itens de conforto. Foi tão bem recebido no nosso mercado que serviu de base para a primeira limusine nacional, o Willys Itamaraty Executivo. Quem chegou a ver um DKW pracinha andando pelas ruas sabia que ele era resistente e econômico. Talvez por isso, muitos taxistas o adotaram como veículo de trabalho. O pracinha foi fabricado no Brasil a partir de 1966 e era a versão simplificada do Caissara. Grande e luxuoso, o Galaxy 500, lançado em 1966, continua sendo referência em conforto e rodar suave, mesmo depois de 50 anos de sua produção. Produzido originalmente nos Estados Unidos, o modelo conquistou os brasileiros, especialmente pelo seu porte e tamanho. O Ford Galaxy foi o primeiro automóvel de passeio nacional da Ford. Tinha mais de 5 metros de comprimento e 2 metros de largura e impressionava pelo requinte. Transportava confortavelmente até 6 passageiros. O Puma DKW foi produzido pela Vemag em 1967, tendo como base mecânica a versão de passeio do Malzone GT. Parou de ser produzido em 1968 com a aquisição da Vemag pela Volkswagen, pondo fim à produção de motores e chassis da DKW. No Salão do Automóvel de São Paulo de 66, um modelo chamou a atenção dos especialistas, um sedã de luxo de 4 portas equipado com partes mecânicas do Cinca Rally M-Sul. Era o Cinca Esplanada. Esse carro foi lançado no mercado em 67, no que seria a última tentativa de afirmação da Cinca no Brasil. A Chrysler havia assumido o controle acionário da empresa e promoveu algumas mudanças em seus modelos. O carro tinha um motor V8 de 140 cavalos, que alcançavam os 160 km por hora, peças de muita qualidade e linhas agradáveis.
Em 1968, é lançado o FNM 2150JK, uma evolução do FNM 2000JK, com um motor um pouco maior, agora com 125 cavalos. A versão de luxo trazia bancos dianteiros individuais e alavanca de câmbio no assoalho, que combinavam melhor com o temperamento esportivo do carro. O Corcel é um grande clássico da Ford, mas não nasceu sob essa marca. O carro era um projeto da Willys enquanto ainda tinha um contrato de parceria com a francesa Renault, mas quando a Ford adquiriu a Willys Overland na América, consequentemente a Willys do Brasil passou a obedecer à matriz. Com a Ford no controle no início de 68, o Corcel foi apresentado com muitas das características mundiais da Ford, como as características de motor, comportamento de suspensão e direção, além do conforto e silêncio ao rodar típicos da marca. O modelo apresentado ao Brasil tinha carroceria de 4 portas, equipado com um motor econômico de 1.3 litros e 68 cavalos, com câmbio manual de 4 marchas. Após a compra da Wemag pela Volkswagen, o Puma GT passou a ter chassi de carmanguia e mecânica Volkswagen a partir de 68. Essa é a segunda versão do Puma GT, conhecida como P2. Foi fabricada entre março de 68 e 70. Tinha motor e suspensão modificados para melhor desempenho, carroceria completamente redesenhada e mais moderna, inspirado no Lamborghini Miura. Esse modelo é conhecido como Puma GT Tubarão devido ao desenho da sua dianteira. O Dart é o primeiro modelo da marca Dodge produzido no Brasil. O lançamento aconteceu em outubro de 69. O sedã de 4 portas era produzido em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e era idêntico ao que era fabricado nos Estados Unidos. Seu motor era um V8 de 5.2 litros e era o mais forte do país com 198 cavalos de potência. Fazia de 0 a 100 km em 12 segundos. O seu propulsor, batizado de Magnum, é até hoje o recordista em cilindrada para um motor fabricado no Brasil para carros de passeio. Em 1969, a Ford lançava o LTD, uma versão luxuosa do Galaxy 500. A ideia era agradar quem buscava características de luxo, e o carro agradou pela imponência, tamanho e extremo conforto. O conjunto de potência produzido por um motor V8 e conforto garantido por uma suspensão de molas helicoidais garantia viagens tranquilas e muito agradáveis. Baseado no tipo 3 alemão, a perua Variant da Volkswagen foi lançada em 1969. Seu principal trunfo era o espaço para bagagens. Além do porta-malas traseiro de 267 litros, localizado acima do compartimento do motor, havia outro espaço à frente destinado para comportar bagagens pequenas ou objetos compactos. Aproveitando o chassi do VW 1600, a perua Variant usava também o mesmo motor 1600 de 4 cilindros, refrigerado a ar, que rendia 65 cavalos. Uma versão esportiva derivada do Simca Chambord foi o último suspiro da montadora francesa Simca no Brasil. O carro era basicamente o Simca Esplanada, de 1968, trazendo a modificação no câmbio, agora no assoalho, dando o ar de esportividade ao modelo. No seu exterior, o carro ganhou peças de plástico em preto, calotas cromadas e cores exclusivas. Por dentro, bancos individuais reclináveis em couro, console imitando jacarandá, volante de 3 raios vazados e conta-giros. Ainda em 1979, foi lançado o Gurgel Ipanema, o primeiro veículo produzido pela Gurgel. Meu Deus do céu! Espera aí que a continuação vai ficar para a próxima parte, onde a gente vai fazer um vídeo contando a história do João Amaral Gurgel, um engenheiro francano que ousou produzir carro no Brasil. Foi legal conhecer ou relembrar alguns carros da década de 1960, né? Mas me fala aí, você já conhecia algum? Já viu na rua? Já chegou a dar um rolê? Me conta aqui nos comentários. E reforçando, se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar aqui no botão do like e compartilhar nas suas redes sociais para ajudar na divulgação do nosso canal. E você pode sugerir tema que você quer ver como vídeo aqui no canal. É só falar pra gente lá no Instagram. Você já segue a gente no Instagram, né? Não? Que isso, fera! A gente já tá chegando a 1 milhão de seguidores e você tá fazendo falta. Tem uns caras que são muito bons em mentir que, tipo, não dá pra tu pegar ou é impossível? Tem, com certeza. Segue a gente lá para você deixar a sua sugestão e ver o conteúdo que a gente posta todo dia, beleza? Hoje você fez uma viagem ao passado e eu te ajudei a conhecer e a relembrar alguns carros da década de 1960. E numa próxima, em que posso ajudar? Tchau!